aqui nessa live, aqui nesses encontros, é pra gente falar de negócio, é pra gente falar de venda, é pra gente falar de resultado, pra gente falar de técnicas. Aqui é um momento onde a gente se encontra para trazer energia positiva, positivar a mente, para encontrar forças, para a gente poder fazer mais negócios, se reestruturar, conseguir prospectar melhor, conseguir melhorar as nossas conversões, conseguir fazer negócios mais duradouros, com mais frequência, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é transformar as pessoas através do que a gente tem de conhecimento para a gente sair de momentos difíceis. Tá? Momentos difíceis vão acontecer a todo momento. E aqui a gente está justamente falando de um tema que é um tema que é o tema dor, né? É a dor que está escondida por trás das pessoas, que às vezes a gente não conta quando a gente está comprando alguma coisa, mas também remete à dor que a gente está passando hoje. Não só dor, né, na questão da saúde, mas nós estamos falando também da dor da saúde econômica e financeira do país, porque vidas e vendas morrem, né? Vendas e vidas estão conectadas 200%. E se a gente não tem isso acontecendo, a gente certamente vai sofrer dos dois lados. São dois lugares que ao mesmo tempo destroem as pessoas, né? A saúde, se você não tem, e o dinheiro, se você não tem. Então, nesse momento que a gente tem que exaltar o empreendedor, exaltar as pessoas que vendem, porque elas são muito importantes para nós. Às vezes é a pessoa mais importante da tua casa, aquela pessoa que tem um negócio, e ela precisa vender as coisas do negócio dela para ela sobreviver, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Eu queria que você pegasse, né, papel e caneta na mão, vamos sair um pouco do ambiente agora externo que está nos assolando e vamos falar um pouquinho da gente. Vamos pensar um pouquinho como a gente pode ser melhor, como a gente pode ser muito melhor do que a gente é. Vocês sabem que cada conteúdo meu eu estudo muito, eu pauto muito e eu fico pensando sempre assim, como eu posso entregar mais para as pessoas para que elas saiam, me escutem, pratiquem aquele pedaço de conteúdo e aquilo encaixa mais uma peça no quebra-cabeça da pessoa. A gente sabe que são muitas coisas que vão transformar uma pessoa só, não é uma coisa só. Então, quiçá a gente, cada vez que a gente entrega esse pequeno conteúdo, a gente encaixe a ponta de uma parte desse quebra-cabeça, que se chama resultado. Resultado do dia a dia, resultado dos seus negócios. Eu vejo todo mundo desesperado por vender, desesperado por fazer negócio, porque está com dificuldade de crescimento, ou porque está com estagnação, ou porque se manteve, o negócio não cresce. Então todo mundo sofre, todo mundo tem dor. Esse é o ponto, né? Quando eu brinco que vendedor vende dor, não é brincadeira não, é sério, acaba sendo sério. Eu vendo dor porque eu tenho que decifrar o código do outro lado. E não é fácil decifrar. Você está conversando com compradores, você está conversando com pessoas que tomam decisões, você está conversando com pessoas que trabalham para as pessoas que tomam decisões. E às vezes ela quer comprar de você. Mas por trás daquilo, né, tem alguma coisa que ela não quer passar ainda para você, porque às vezes ela não ganhou confiança. E quando isso acontece, é tanto atendimento pessoal quanto no atendimento interno, né? O ponto-chave para o sucesso de qualquer venda é entender o que realmente está acontecendo do outro lado. A dor que está motivando a pessoa a ir até você. Hoje vocês estão percebendo, mas no teu negócio, 60% já do processo de vendas a pessoa já vem interessada em você, já sabendo o que você tem. Se você não tem isso, já é uma baita dor que você tem. Hoje a estatística é mais ou menos essa, tá? De 57% a 60% dos negócios, do ciclo da venda, ele já foi percorrido até chegar no vendedor pelo comprador. Né? Você vai comprar um carro, você vai comprar um imóvel, você vai comprar um terreno, você vai comprar um produto específico para o seu uso. Ou a empresa quer comprar alguma coisa para a empresa dela, ela pesquisa muito. E hoje a internet está aí e não deixa mentir que você tem que ter o teu negócio bem digitalizado, porque o teu negócio digitalizado vai fazer com que as pessoas venham até você de forma mais rápida, mais instantânea. Então, a dor, ela é preponderante. Existem vários tipos de dores, né? Quando o cliente está buscando alguma coisa.
Tem uma dor que eu até brinco, não sei se vocês lembram, né? Do tomou Doril, a dor sumiu. O que significa? A dor instantânea, aquela dor que não é tão latente, ela não é uma dor que incomoda, não é uma dor que tira o sono do empresário, ou do produtor, ou de alguém que precisa comprar alguma coisa para desenvolver aquilo que está comprando para trazer mais dinheiro ainda para ele. Então, assim, é uma dor fácil de resolver. Então, quando ela é fácil de resolver, qualquer um faz, qualquer um vende. Então, as commodities muito representam o Doril, né? Toma o Doril, a dor sumiu. Isso não tem impacto diferencial. Então, assim, gente, se você tem produtos ou serviços que não tem impacto, que não geram diferencial, você vai brigar por preço. Você vai brigar por preço. E aí não pode prevalecer só a questão financeira, senão nós vamos quebrar, né? Agora, tem um outro tipo de dor que as pessoas têm, que é a dor que a gente chama dor de apoio. Ela apoia uma dor mais latente, uma dor que lateja na cabeça. É como se eu tivesse uma enxaqueca e não passa. A dor de apoio, ela suporta isso. Ela dá um suporte. E a dor latente é aquela que tira o sono da gente. Que você acorda, dorme e não resolveu aquilo ainda. E você busca alternativas no mercado para alguém te ajudar a resolver aquilo. E aquilo faz realmente a diferença na tua vida. Então vamos lá. Entendeu isso? Se o vendedor vendedor, o comprador comprador. Então a gente tem que conectar os dois para ter aquela conexão, né? Então a mágica da venda tem que acontecer quando eu identifico bem a dor e eu demonstro que eu tenho um remédio para ela, né? Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, uma das coisas que eu gosto de dizer é o seguinte: deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar muito, muito. Grande parte do processo da descoberta dessa dor é durante conversas, né? Você vai fazendo uma série de perguntas, mas que se permita compreender muito o que a pessoa quer dizer. Então, você deixa ela falar. É muito comum, em vendedor, principalmente iniciante, ele entra no modo ansioso e não deixa a pessoa falar, ele fala por cima. E aí você perde um monte de oportunidade do cara te contar o que está doendo. E as pessoas contam, às vezes contam as dores de forma subliminar, ela não conta na veia, o que a gente chama de implícito. Eu estou contando para você, mas o que eu conto eu posso contar para todo fornecedor, todo mundo que me atende. Então, se liga nessa história, tá? Então, o contato direto, quando a gente está no contato direto, e hoje pode ser através de calls, videoconferência, e para mim isso é contato direto, o cara perdeu o tempo dele para estar lá comigo, né? Ou está ganhando o tempo dele para falar comigo. Então a gente tem que ter o máximo de informação que a gente puder. E a gente tem que planejar a informação que a gente quer colher. Então 5, 10 minutos de planejamento para uma conversa é crucial para você se dar melhor naquela conversa. Então, usando todos os tipos de perguntas que você possa fazer, que estimula o cliente a se explicar. Ele tem que contar os cenários. Guarda essa palavra. Quais são os cenários das pessoas? Então eu falo assim, eu tenho que interpretar o cenário. Então você tem que ter foco, que a pergunta é o melhor ambiente para o cenário. E aí você tem que ir o máximo que você puder, o mais preparado possível para a conversa. Vendedor que está muito preparado é aquele que antecipa até a pergunta da pessoa. Então antes de qualquer contato, você tem que fazer o dever de casa. E às vezes a gente está na correria do dia a dia e não faz. Então, todo negócio, toda pessoa que você for conversar, particularmente ela tem uma necessidade diferente. E ela tem intenções diferentes de necessidade. As necessidades não são iguais. A necessidade da solução, por mais que você venda a mesma coisa para os outros, ela não é igual. Acredite nisso. A intenção é boa, mas a necessidade não é igual. Ela pode ser parecida, mas não tem a mesma intenção. Então, na hora que você vai vender, você tem que ser diferente. Na hora que você vai conversar, você tem que ser diferente, você tem que surpreender. Porque você se planejou. Então, uma coisa que a gente tem que falar é de dor oculta, né? Que é o tema principal do que eu quero falar hoje para vocês. Eu quero que vocês fiquem atentos para isso, que é o seguinte. Identifica, eu chamo de agenda oculta do cliente. Anota isso aí. Agenda, o que é a agenda oculta do cliente? O que é uma agenda oculta? Bom, além do motivo claro, a aplicação prática do produto ou serviço que as pessoas estão comprando tem uma necessidade extra. Sempre que eu quero comprar alguma coisa, tem uma coisa extra. E que normalmente a gente não conta, a gente não declara para as pessoas o que a gente quer. Então, pode perceber quantas vezes você está lá perguntando para as pessoas e ela não te conta tudo.
Por que ela não te conta tudo? Ou ela não tem confiança em você ainda, ou ela está guardando informação na manga para negociar para você. Porque às vezes contar tudo de lambuja para o vendedor, você entrega para ele um monte de oportunidade para ver que, nossa, ele está apertado, ele precisa mesmo, ele está realmente sufocado. Então, às vezes, em vendas complexas, esses objetivos mais ocultos, eles existem até como uma forma de você não entender direito o que o outro quer, como uma forma até de válvula de escape. E como é que a gente sai disso? Como é que a gente tira? Como é que a gente se empodera? Anota aí porque eu vou dar algumas dicas bem legais agora. Como é que a gente se empodera de poder tirar, de poder quebrar essa agenda oculta das pessoas? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu aprendi, no começo foi um pouco difícil, eu travava um pouco para fazer, mas agora ficou super natural, eu chamo de estratégias dos 5 porquês. 5 porquês. Né? Eu aprendi isso, sabe com quem? Com os meus filhos. Principalmente com o meu filho mais novo, que ele teima em perguntar por que não. E quando ele vai me perguntando por que não, eu percebia que na terceira vez ou na quarta vez, quando eu estava despreparado, eu não sabia mais responder para ele por quê. E aí eu falava o quê? Porque sim, cala a boca, faz o que eu estou mandando. Ele, malandramente, sacou que isso é uma baita estratégia para ele conseguir ou não as coisas. E se ele não consegue, no mínimo ele me tira do sério e ele fala, tá bom, mas você tá vendo que eu tenho razão? E como é que a gente faz, né? Então é uma simples técnica, né? Eu falo que se não for simples não funciona, então é uma simples técnica que você pode usar para encontrar o real motivo de dor de forma mais rápida, sem muito segredinhos, né? Então a ideia é você formular, aí por isso que eu falo, se planeja, mas não deixa a pessoa ficar sacando que você vai ficar fazendo perguntas de porquê. O porquê tem que vir de forma suave, tá? Às vezes você nem usa o porquê na palavra. Ou você usa no meio, ou você usa no final, ou você usa no começo. Né? Então são 5 perguntas que começam com porquê, fazendo com que o detalhamento seja cada vez maior e cada vez mais explicativo, explanativo pelo outro. O outro tem que contar. Então, por exemplo, se eu estivesse vendendo um software, um CRM de mercado, eu podia falar o quê? Eu podia falar, por que você está buscando um CRM? Por quê? Por quê? Ou você pede, fala assim, deixa eu fazer uma pergunta, por que você está buscando um CRM? É porque eu quero organizar melhor minha carteira de clientes. Ok, ele pode talvez dar uma resposta dessa. Mas por que você quer organizar essa carteira de clientes? E aproveita e mete uns comos no meio, né? Como faz a pessoa explicar, né? Como é que você está fazendo esse processo hoje em dia? Não, a gente usa planilha, né? Fica muito complicado organizar clientes, extrair relatório, então o nosso fluxo de vendas aqui é muito grande e vira, sei lá, uma zona, vira uma bagunça. Esse é o papo. Mas por que você acha que os relatórios vão te ajudar? Já aproveita e pergunta como é que ele mede. Como é que você mede? Quais são as métricas que você acha mais importante quando você está lá gerenciando alguma coisa? Não, eu preciso entender melhor os motivos por que eu estou perdendo o negócio. De que forma que minhas planilhas estão hoje, é possível ver isso aí, cara. Quarto porquê. Por que você está buscando saber motivo de perda, hein? Você pretende traçar alguma estratégia? Você pretende fazer alguma coisa com esses negócios que você está perdendo? Não, porque eu acredito muito nos negócios que estão sendo perdidos, porque eu posso ter um poder futuro para fazer as coisas. E acompanhar melhor essas coisas. Entendi. Quinto porquê, ó. E por que você acha que levantar esses motivos é importante, hein? Como é que você imagina que a ferramenta pode te ajudar? Não, eu acho que a equipe está deixando o negócio sem acompanhar. Eles não têm capacidade de fazer isso. Porque o fluxo está grande, eu já te falei. Então, quando eles chegam no cliente, o negócio já esfriou. Então, eu preciso demonstrar para a equipe que elas precisam ser mais produtivas, mais rápidas. Mas que a gente perder negócio faz parte. Então eu preciso de um CRM para organizar isso aí, justificar essa contratação, principalmente para as pessoas que vão pagar, né, os diretores da empresa. Você percebeu que você, além de perguntar o porquê, você introduz na conversa algo extra, algo adicional, para movimentar o cara a compreender que ele tem uma
porrada de dores. E ele vai te contando cada vez mais, porque ele vai ficando sufocado. Ele vai ficando extremamente incomodado com isso. E assim você consegue descobrir várias dores dele. Olha que interessante. Vocês gostaram disso? E tem uma coisa que eu gosto também, né, de pensar. Algumas perguntas que você deve fazer para descobrir a dor do outro, né? Então, você tem esses porquês, você tem que formatar, mapear, criar um mapa mental, já que eu vou fazer os 5 porquês, eu tenho que entender como é que eu começo a fazer essas perguntas. Como é que eu começo a fazer essas perguntas? Então, as 7 perguntas que você deve fazer para descobrir a dor de um cliente, primeiramente você tem que saber o que você vai perguntar. É necessário você desenvolver um pouco aquele real interesse pela conversa, senão a pessoa não te dá muita bola. Entender como é que está a situação atual, como é que aquela pessoa está pensando, como é que ela age sobre as coisas, como é que ela reage sobre as coisas, né? A tal da empatia, eu sentar do outro lado e o cara fala assim, puta, eu gosto de conversar com você, isso é interessante para mim, né? Você mostra assim para ele, sem julgamento nenhum, que você tem verdadeiras intenções de oferecer ajuda para ele. Só que você precisa descobrir o que ele precisa. E ele precisa colaborar com você. Tá claro isso? Então, que perguntas você pode fazer? Por exemplo, primeira pergunta, anota aí. Por que o meu serviço ou por que meu produto é importante para o meu cliente? Essa é a pergunta que você faz para você. Por que isso vai ser importante para o meu cliente? E eu posso, de alguma forma, perguntar isso para ele em determinado momento. Mas não o meu produto, o que eu vendo. Porque ele vai ter vários fornecedores concorrentes que ele pode ir atrás, né? Quais os problemas do meu cliente que eu ajudo a resolver? Quantos problemas que as pessoas podem ter e que eu ajudo a resolver? Você já mapeou isso? Coloca num local exatamente quais os problemas dos meus clientes que eu ajudo a resolver e joga isso pro lado para você ver para onde vai. Olha que legal fazer isso. Uma outra pergunta que você tem que fazer, eu estou fazendo perguntas para você se preparar para saber a dor do outro, hein? Por que meu cliente precisa dessa solução? É diferente, ó. Quais os problemas que eu resolvo, mas por que ele precisa? É engrandecer mais a solução, né? Qual que é o prazo que os meus clientes normalmente precisam para solucionar essas dores? Eu vou fazer treinamento de vendas e o cara fala assim, não, eu preciso para agora, para já. E eu falo para ele assim, eu não faço milagre. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa pontual para o que você está te atrapalhando muito, mas nós vamos ter que fazer um tratamento que leva um determinado tempo para a gente fazer. Faz sentido isso? Então, isso é importante. Então, primeiro, por que meu serviço ou produto é importante para o meu cliente? Quais são os problemas que o meu cliente, que eu ajudo a resolver o meu cliente? Por que meu cliente precisa dessa solução? Olha como que você pode se planejar bem. Qual que é o prazo que normalmente ele precisa para resolver? E o que vai acontecer se a dor dele não for solucionada? Aqui eu parto para os incômodos, para deixar ele pior, para ele se sentir mal. Então, o que vai acontecer se ele não resolver? A vida dele vai ficar pior ainda? Qual que é o sentimento do meu cliente se ele receber aquela solução? Qual vai ser o sentimento dele? Aí você pode fazer perguntas de, você já imaginou? Seria interessante? Você já parou para pensar? O que você faria, né, do meu produto, do meu serviço, se ele tivesse sido desqualificado para solucionar essa dor? Eu tenho que pensar também se não dá certo, o que pode acontecer. Então, tudo isso faz com que a gente crie uma carapaça, um encebolamento de perguntas, para eu ir tirando aos poucos e oferecendo isso para as pessoas. E depois eu uso 5 porquês. E sem ser chato, tá? Por quê? Porque não. Deixa eu raciocinar aqui, mas eu vi que você falou disso, mas por que disso? Até que você vai encontrar nesses 5 porquês um monte de dor. Agora, eu preciso saber se eu consigo solucionar todas essas dores. Como é que eu consigo? Então, fique atentos para essas coisas, porque tudo isso ajuda demais a gente a identificar os pontos de dores dos nossos clientes potenciais. E é para isso que a gente está aqui hoje. Porque o cliente tem dor
Ele pode ter vários tipos de dor potencial. Dor financeira. Essa é uma dor que quase todo mundo sofre. Na maioria das vezes, a gente tá doendo no bolso. Ou porque ele não tá tendo o lucro que ele quer, o ganho que ele quer, ou porque ele não tá... porque ele tá tendo prejuízo em alguma coisa. Não tá reduzindo o custo. Se você tem um produto ou serviço que ajuda a reduzir custo e aumentar a receita, nossa, você vai ser muito bem recebido. Se você só tem um produto que reduz custos, aumenta um pouco e não aumenta a receita, você também vai ser bem recebido. Mas você precisa tratar do problema das perdas. Senão ele não vai querer te ouvir. Se você é um cara que traz receita, mas não ajuda ele a reduzir custo, também você vai ser bem recebido. Só que você tem que trabalhar ao lado e entender se o papo dele agora cabe em gerar receita, do que reduzir custos ou perdas. Então, problema financeiro. Na hora que você vai montar a pergunta, vamos pensar em financeiro. Seus potenciais clientes estão gastando demais em uma determinada solução ou um produto? Eles querem reduzir esse custo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Outra dor que a galera sofre é produtividade. Você mata a pau. Pergunta, vê se o cara está com problema de dinheiro e vê se ele está com problema de produtividade, porque produtividade vai desencadear em menos retorno financeiro para ele também. Então, o uso de uma ferramenta, o uso de uma automação, o uso de um método, de um processo, faz com que a equipe do cara gaste tempo demais e não consiga bater a meta dele. Outro lugar que você vai olhar para onde vai montar o seu monitoramento para saber dores é no processo de venda. Processo do cara, ou no processo da empresa, não só de venda. No meu caso é processo de venda, que eu vendo treinamentos, mentorias e consultorias para venda. Processo atual do prospect, da oportunidade, está ineficiente? Está burocrático? Está desorganizado? Não traz resultado? Será que eu posso ajudar? E outra coisa que as pessoas têm dor, suporte. Né? Potencial cliente tem apoio das pessoas internas, das ferramentas, das coisas que eles compram. Eles têm os recursos disponíveis na mão. Então, dor financeira, dor de produtividade, dor de processo, dor de suporte faz você montar o seu esquema de saber lidar e criar um roteiro para você abordar. Então, um roteiro é muito importante. Você tem que criar um diálogo, né? Mostrar quem que você é, mostrar o que você faz. O diálogo tem que estar lá. Por que o cliente potencial tem que falar comigo? Né? Você tem que ter cases de mercado, muito depoimento, muita alternativa para você mostrar para ele. E no meio da conversa você vai falando. Você fala, isso me fez lembrar. Aí você coloca mais um depoimento. 2, 3 depoimentos numa conversa, vocês estraçalham o cara. O cara fica gostando muito de você. O que eu tenho para falar que vai ser interessante? Qual que é o teu conceito? Será que eu tenho coisas interessantes para trazer para ele? Será que ele achou interessante? E se ele te der abertura, aí você fala do produto. Não chega falando do produto. Primeiro você tem que falar de você, você tem que falar do teu potencial, você tem que entender se ele está interessado na conversa, se faz sentido para ele. Aí sim você começa a finalizar as coisas para perguntar sobre retornos de investimento, dores de produtividade, dores de processo. Aí vai fazendo a diferença. Será que isso está fazendo sentido para vocês? Será que enquanto eu estou falando... Porque você sabe que as minhas lives é tipo papo de boteco, né? Eu vou trazendo aqui na minha memória as coisas que acontecem e eu vou jogando para vocês coisa que você precisa usar no dia a dia, cara. Porque não adianta, não funciona. Outro dia eu cheguei para um cara e perguntei assim, qual que é o principal fator que está inibindo o crescimento da tua empresa? Você podia falar isso na lata para mim? Isso tem a ver com a área comercial? Se tiver... Porque, cara, o que está inibindo o teu crescimento é o que não está deixando você crescer. Quais são os custos que esse problema está gerando para a tua empresa? Quais são os custos? Você está tendo custo nisso tudo? Começa a lembrar o cara disso. Como é que você está se sentindo em não resolver todas essas questões hoje na empresa? Tá acarretando em quê? O cara começa a ficar... Ele começa a entender as pessoas, ele começa a entender quem está cobrando alguma coisa dele, ele começa a entender o que não funciona, que poderia funcionar, que se estivesse funcionando seria maravilhoso. Quer matar? Você fala assim, porque a gente vende para pessoas. As pessoas levam as coisas para as empresas. O
que está consumindo o teu tempo nessa história toda? Tá te atrapalhando em alguma coisa? Quantas vezes esse assunto já foi discutido na empresa e não foi resolvido? São questões assim que deixam você sabendo melhor da situação atual, dos problemas que a empresa está gerando. E aí você começa a ficar esperto para poder sanar tudo isso. Então, o ideal mesmo, o processo ideal de você fazer as chamadas perguntas poderosas, para você tirar as dores latentes, as dores que estão incomodando e que realmente estão ocultas, muitas vezes, é você saber que pergunta direciona qualquer coisa. É você saber que pergunta gera clareza para aquilo que você está contando. É saber que perguntar gera clareza para o problema que vai ser resolvido. Promove mais a tua autoridade. Então, se prepara para perguntar, cara. Se prepara para perguntar. Luiz Gustavo Lessa perguntou, na sua opinião, quantas vezes você pode lembrar o produtor essas questões, né? O produtor, acho que ele deve estar falando um produtor rural, será? Eu acho o seguinte, nunca exagere em ficar falando do problema. Na hora que você fez aquela pergunta e ele já comentou daquela dor, o que você faz, Luiz Gustavo? Você parte para o incômodo. Eu, normalmente, gosto de fazer 3 perguntas de incômodo de uma vez só. Uma vez só. O que seria uma pergunta de incômodo? Uma pergunta de incômodo é assim, imagine uma folha de papel agora, a gente tivesse uma folha A4 e lá você tivesse um círculo no meio. Esse círculo no meio foi de acordo com que você começou a conversar com ele, ele te contou a dor. No meu caso, o cara chegou, é um gerente comercial, um diretor comercial, são as pessoas que eu mais converso, e ele fala assim, sabe o que é, Baratella? Eu tô com a ausência de um processo de vendas mais estruturado. Tá desestruturado. Pronto. Aí o que você faz, Luiz? Pergunta assim pro cara. Isso que você acabou de me falar tá tirando teu sono? É isso que tá te incomodando? Ou tem alguma coisa em volta disso que te incomoda mais? Você fala, não, cara. Se eu tivesse um processo estruturado, me resolveria. Ponto. 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 Essa é a hora de você encaixar e não falar mais de outra coisa, senão disso. Tá claro? Agora, o que você vai fazer? Você vai, sem ele saber, você vai metralhar ele de perguntas que vão incomodá-lo. Ou tem gente que chama de pergunta de implicação, eu gosto de chamar de perguntas de incômodo. Incomodar é tirar a pessoa da cadeira, sabe? Ai, caramba. O cara até se contorce, assim. Então, por exemplo, eu posso falar pra ele, cara, se o teu processo de vendas não tá bem estruturado, aí você tá lembrando, entendeu? Você tá lembrando. De novo, lembrou ele. Isso pode desencadear de você ter ausência de saber se pode bater a meta todo mês. Você está prevendo bem suas vendas? Você está conseguindo fazer previsão de venda bem feita? Certamente ele não está, porque se ele está com o processo de venda desestruturado, pior ainda é fazer previsão de vendas. Ele fala, puta, não tô, cara. E fazer previsão de vendas tá te atrapalhando em quê? Aí ele vai te falar do que a previsão de vendas está atrapalhando. Quer dizer, já martelei ele que o processo sem estrutura é pior do que ele pensa. E eu posso falar assim, caramba, cara. E aí, pior, que você não consegue definir bem meta, né, para a equipe. Comissionamento, porque você não deve ter um processo de remuneração adequado para a tua equipe. E deve estar perdendo vendedor. Falou, putz, turnover está super alto. E aí eu tenho autoridade, eu entendo do assunto, você entende do seu assunto, eu posso colocar eu dar uma informação para ele. Você sabia que tem uma pesquisa de mercado que acabou de sair e que diz que 50% de turnover é o que está acontecendo em média nas empresas brasileiras. Não sei o que está acontecendo com você. Cara, até mais. Eu tinha 10 vendedores, perdi 7 no ano passado. 3 porque eu demiti, 4 quiseram sair porque não estavam ganhando bem. Você fala, caceta, matei, né? Tô no jogo. E o cara se ajeita na cadeira, ele olha pra frente, ele vem com você, ele quer ouvir mais você. Cara, é isso. O Gustavo falou que até os clientes gostam de comprar mais caro, né? Por conta de relacionamento. Relacionamento de pessoas interessantes. Porque eu escuto muito as pessoas falarem que relacionamento vende. Não é o relacionamento que vende, é a forma de se relacionar que vende. É a forma de você conjugar verbos de dor. Quer tirar a dor oculta das pessoas? Cutuca o vespeiro, porque quando a dor
explícita, meu amigo, tiver na tua mão, você está ganhando o jogo. Qual a diferença do implícito para o explícito? O explícito é o cara falar o seguinte, cara, nós estamos perdendo dinheiro. O explícito, ele fala assim, cara, perdi R$1 milhão esse mês. A gente conta o que está por trás do negócio. O quanto ruim está e o quanto pior está. Então, entenda que você tem que investigar primeiro, por isso que os porquês são importantes. Depois você descobre o problema. E eu vou dar uma dica, tá? Conforme as pessoas começam a ser questionadas e perguntadas, a tendência pesada é o cara começar a falar de pepino, de problema. Faz esse exemplo hoje em casa. Você vai jantar agora, não sei o que você vai fazer, e começa a falar bem da pandemia no tocante, por exemplo, sei lá, a vacina. Mas a vacina tá chegando, tá aumentando o número de vacinas. A pessoa do teu lado vai criticar. Ela pode até dar um suspiro de, verdade, porém, aí ela começa a criticar. A tendência do ser humano é negativar. E quando a gente negativa, a gente começa a querer saber mais por que ela acha aquilo. E aí eu começo a descobrir onde é que impacta o que está implícito na pessoa. Ou ela não gosta do governante, ou ela está com ódio do mundo, ou ela está incomodada porque está perdendo emprego, ou o negócio dela fechou, ou algum parente morreu. Você começa a descobrir o âmago, o que está realmente impactando, qual é a origem daquela bagaça lá. Isso vai fazer uma puta diferença para você, né? E aí você começa a entender que se você considera bem a pessoa do outro lado, você pode mostrar a tua competência. Ela vai dar abertura para você mostrar a tua competência. Então, se você descobrir a dor que está oculta, eu queria que você anotasse aí o que está por trás de necessidades implícitas, tá? Eu vou falar algumas palavras. Anota, eu quero que você anote todas. Pelo menos eu quero que você anote umas 10. E em cima destas palavras, você vai começar a formular perguntas. Tá combinado? Então eu vou dar dicas para vocês de respostas que os clientes dão de forma ainda implícita e que se você entender as dores que estão por trás ali, você usa essas palavras de dor para formular perguntas, os 5 porquês pelo menos. Então anota aí. Normalmente, quando você vai prospectar alguém, quando você vai abordar alguém, quando você vai reabordar alguém, ou é um cliente que você já conhece, já tem o relacionamento, essa pessoa pode estar sob ameaça de alguma coisa no negócio dela. Guarda a palavra. Ela pode estar ansiosa por alguma coisa. E se você matar a pau e diminuir a ansiedade dela, ela compra. Ela pode estar com vergonha, constrangida de alguma coisa. Às vezes era uma coisa que você até falou que ele ia se ferrar com aquilo e ele se ferrou e agora ele precisa de você. Ela pode estar se complicando. Complicar é a palavra. Você pode fazer perguntas. Você está se sentindo que está complicado isso? Ela pode estar no meio de um desafio. Alguém desafiou ela a resolver aquilo. E a pessoa precisa resolver aquilo. Ela pode estar tendo desperdícios. Olha a palavra, desperdícios. Ela está desperdiçando coisas na empresa. Ela pode estar insatisfeita com algo que aconteceu. Ela pode estar sem tolerância nenhuma, intolerante com as coisas que estão acontecendo na empresa. Ela pode estar sofrendo pressão. Ela pode estar sofrendo riscos de perder o emprego, riscos de perder participação de mercado, riscos da empresa fechar. Ela pode estar sofrendo insegurança, um estresse muito grande. Vocês estão percebendo que está na nossa mão, agora eu estou falando no vendedor, decifrar o código que está por trás de uma dor que está oculta e que muita gente tem dificuldade de fazer isso. Eu dou muito, nos meus treinamentos eu trabalho muito isso, a gente faz muito exercício, até a pessoa destravar. Por isso que a galera tem muito resultado comigo, porque eu não deixo ninguém na mão. Enquanto esse cara não destravar, eu vou ficar em cima dele. E é um tratamento de choque, né, cara? Porque você precisa realmente... E aí você pode fazer perguntas.
O quanto que você está preocupado com alguma coisa? O quanto você é capaz de lidar bem com esse desafio aí que você está tendo? Que tipo de insatisfação você tem com relação a alguma coisa? Você está satisfeito com o nível de 3 pontinhos? O que você tem hoje atende tudo o que você precisa? Ou alguma coisa ainda não te atende? Você está percebendo tanto que eu posso invocar problemas? A palavra invocar é o seguinte, eu deixo a pessoa invocada, eu deixo a pessoa tensa. E isso faz com que ela se abra mais, que ela conte mais as coisas. Como é que está sendo para você receber todo esse tipo de informação? Está te aliviando alguma coisa? Te deu alguns insights? Você acha que você sai um pouquinho melhor do que você entrou? Coloca aí, fala alguma coisa, mete um coraçãozinho, pessoal do Instagram, fala alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa. Eu já vou avisar vocês o seguinte, anota aí na agenda, segundas, terças, quartas, quintas e domingos. Segundas, terças, quartas, quintas e domingos, eu vou fazer um verdadeiro lockdown de lives. Vai ser um verdadeiro lockdown de lives, eu vou estar aqui enclausurado fazendo lives para vocês. Como essas, tá? Segunda, terças, quartas, quintas e domingos. Menos sábados e menos às sextas, tá bom? Para vocês darem uma relaxada aí de mim. E teremos temas muito legais. Vou trazer alguns convidados em algumas lives. Vocês não podem esperar. E todas as minhas lives, a minha intenção é que você aumente o seu variável, a sua comissão, o seu resultado financeiro. Eu quero que você comece a trazer para mim relatos de que coisas que eu estou falando com você fizeram você aumentar vendas, fizeram você converter mais coisas, fizeram você se dar melhor no negócio, fizeram você perder menos e ter mais lucro. Porque eu tenho basicamente uma missão na minha vida. Eu acordo e eu durmo para cuidar da minha família, para cuidar dos meus negócios, para cuidar da minha saúde, dos meus familiares, porém, para cuidar das pessoas que querem ou me ouvir. Então, tudo que eu faço, cara, é com a maior intensidade do mundo para proporcionar para vocês um ambiente de solucionar coisas. Então, vocês percebem que eu sou muito prático, eu sou muito determinado a que você vá lá direto ao ponto e que resolva, entendeu? Resolva. Chega de blá blá blá, chega de mimimi, chega de gente querendo enganar o outro. Tem muita gente na internet que tá me irritando, sabe? Que é o cara que resolve tudo do mundo, do planeta, em milhões de segundos. E não conta as verdades que estão por trás. E pior, né? Não tem nem autoridade para falar. Então, gente, cuidado, tá? Passem esses conteúdos para mais pessoas. Pessoas que precisam, sabe? A gente está aqui para ajudar quem precisa, quem quer crescer. E é por isso que a gente está aqui.